Alô, pessoal. Vamos dar continuidade à disciplina de Sistemas Digitais 2. Na nossa última aula, falamos sobre expansão de memória. Nesta aula, vamos abordar em mais detalhes a conexão do processador com a memória e os dispositivos de I/O. Para fazer a escolha da CPU e a quantidade de memórias e I/Os que serão utilizadas em nosso sistema, deveríamos avaliar a complexidade das operações que serão realizadas pelo sistema e o volume de dados que será tratado pelo mesmo. Vamos, como exemplo, pegar uma CPU já conhecida e que trabalhamos durante um longo tempo, o Z80. A primeira pergunta que devemos fazer é qual é a capacidade máxima de endereçamento dessa CPU. Para isto, basta verificar as linhas de endereço existentes na mesma, ou seja, ela vai da linha A0 a A15. Então, para determinarmos a máxima capacidade de endereço, basta fazer 2 elevado ao número de pinos de endereço e obteremos o resultado 65.536, o nosso famoso 64K. Identificada a capacidade máxima de endereçamento da CPU, vamos analisar as memórias que poderemos colocar neste sistema. Vamos pegar uma memória como exemplo. Antes de avaliar a capacidade de endereçamento desta memória, como poderíamos identificar a qual família pertence essa memória? Basta observar no própria pinagem da memória, sem que haja necessidade de recorrer ao datasheet. Esta memória especificamente apresenta o pino WE, Write Enable, ou seja, é uma memória que permite operações de escrita. Então, esta memória será caracterizada como uma memória RAM. Identificado esta característica, agora sim vamos avaliar qual a capacidade de endereçamento e o tamanho da palavra desta memória. Para identificar a capacidade de endereçamento, vamos usar a mesma metodologia aplicada para a CPU. Vamos identificar o número de linhas de endereço que possui essa memória. Aqui podemos ver que ela vai de A4 a A12, e aqui temos o pino A0, A1, A2 e A3. Então, como ela vai do índice 0 ao índice 12, podemos concluir que esta memória possui 13 linhas de endereço. Não se esqueça, começa no índice 0. Então, essa memória possui 13 linhas de endereço. Já com relação aos dados, ela vai do índice 0, I/O 0, input e output, uma memória de escrita e leitura, e vai até o índice 7. Então, essa memória possui 8 bits de dados. Sendo assim, podemos concluir que esta é uma memória de 2 elevado ao número de pinos, que vai dar 8.192, conhecida como 8K, e possui 8 bits de dados, que são os pinos identificados como I/O. Pois bem, após levantadas a capacidade de endereçamento da CPU e as características da nossa memória, vamos partir para a conexão dos barramentos. O primeiro barramento que iremos fazer a conexão é o barramento de endereço. Observe que a conexão é feita linha a linha, ou seja, da linha 0 para a linha 0 e da linha 12 à linha 12. A isso vamos denominar barramento de endereço. Uma outra coisa importante observar na nossa memória, que agora eu designei um código para essa minha memória, que vou chamar de M0, pois mais à frente estarei inserindo novas memórias no banco de memória. Após realizada a conexão, é possível observar que, embora na memória tenhamos todas as linhas de endereço conectadas, o mesmo não ocorre com a CPU. A CPU contém 3 linhas da A13 a A15 desconectadas, linhas abertas. Como podemos fazer a utilização dessas linhas para atingir a máxima capacidade de endereçamento da nossa CPU?
Basta para isso fazer a expansão da nossa capacidade de endereçamento, como realizamos nos projetos de banco de memória da aula anterior. Como resolver esse problema? Vamos colocar mais memórias em nosso banco de memória para que possamos atingir a capacidade máxima da CPU. Ou seja, a CPU tem a capacidade de endereçamento de 64K. A memória originalmente utilizada tem a capacidade de endereçamento de 8K. Vamos utilizar 8 CIs de memória para atingir os nossos 64K. E agora sim, vamos designar um código específico para cada uma das nossas memórias, que irá de M0 a M7. Entretanto, se observarmos, todas essas memórias estão na mesma faixa de endereço, ou seja, elas têm as linhas de A0 a A12 conectadas em todas elas. Para resolver tal situação, vamos inserir um decodificador, utilizando as 3 linhas de endereço mais altas da CPU, que irá selecionar no nosso decodificador qual saída deverá ser ativada, garantindo que apenas uma única memória seja selecionada por vez. Pois bem, qual a faixa de endereço de cada um desses nossos CIs de memória? Vamos estudar a memória M0. Primeiro, identificar qual é o seu endereço inicial absoluto, ou seja, o primeiro endereço desta memória é quando todos os pinos de endereçamento de A0 a A12 estiverem com o valor 0. Então, temos aqui, do pino A0 ao pino A12, nós teremos o seu endereço absoluto como 000H. E o seu endereço absoluto final? Ou seja, o endereço inicial começaria em 000 e iria ter o seu último endereço, que será obtido quando todos os bits estiverem em nível lógico alto. Então, o seu endereço final absoluto é o endereço 1FFFH. Lembrando que a memória não possui apenas esses dois endereços. Este é o endereço inicial, 000, e este é o endereço final, 1FFF, ou seja, essa memória possui uma faixa de endereçamento, que vai do endereço inicial ao seu endereço final. Vamos avaliar qual será o seu endereço relativo. O seu endereço relativo, como o nome já diz, vai depender da decodificação, ou seja, quando as linhas A13, A14 e A15 estiverem em nível lógico baixo, será selecionada a saída Y0 e, por consequência, selecionará a memória M0. Com isto, o seu endereço relativo será 0000, igual ao seu endereço absoluto. Vamos agora obter o seu endereço relativo final. Pois bem, para que o último endereço da memória M0 seja acessado, também devemos manter a saída do decodificador, a saída 0, habilitada. Então, seu endereço relativo será 0000 e 1 em todos os demais bits. Sendo assim, o seu endereço final relativo é 1FFF, que é exatamente o mesmo endereço final absoluto. Vamos agora analisar um outro caso, a memória M1. Quais seriam os seus endereços iniciais e finais absolutos? Ela, por ter as mesmas características da memória M0 e das demais memórias, ela terá o mesmo endereço absoluto inicial e final das demais memórias, ou seja, 000 e 1FFF. Por quê? Quem determina os endereços absolutos? São as linhas de endereço da própria memória, que vai de A0 a A12. Entretanto, o seu endereço relativo irá mudar. Por quê? Para que a memória M1 agora venha a ser selecionada, devemos ter a saída Y1 do decodificador habilitada.
E para que isto ocorra, vamos ter que colocar a combinação binária no meu decodificador, que irá garantir apenas a saída Y1 habilitada. E como isso é obtido? Colocando 1 na linha A13, e 0 na A14 e 0 na A15. Então, desta forma, o endereço inicial e final relativo da memória M1 se dará agora no endereço 2000 e o seu endereço final será 3FFF, diferentemente do seu endereço absoluto. Ao levantar todo o mapa de memória desse sistema, vamos observar que quem irá determinar o endereço relativo de cada uma das memórias são exatamente as linhas A13, A14 e A15. E aí sim conseguiremos determinar o mapa de memória de todo o sistema, da M0 a M7. Embora todas essas memórias possuam o mesmo valor de endereçamento absoluto, elas possuem o endereçamento relativo distinto em função das linhas A13 a A15. Vamos agora observar novas conexões, que são as conexões do barramento de controle. Quando fizemos a análise da característica desta memória, identificamos que esta é uma memória RAM. Então, esta memória possui a possibilidade de escrita e leitura. Para que isso ocorra, vamos associar as linhas de controle que são geradas pela CPU para garantir as operações ora de leitura e ora de escrita. Então, estas conexões realizadas em cada memória serão feitas através do barramento de controle. Pois bem, determinada se será feita uma leitura ou uma escrita, teremos a via de condução da informação, que é o nosso barramento de dados. Este barramento conectados a todos os bits de dados da CPU e de todas as memórias, como podemos ver destacado agora neste barramento em vermelho. Conectadas as memórias, vamos agora identificar o nosso mapa de I/O. Tão importante quanto o mapa de memória, também temos o nosso mapa de I/O. Como isso deve ser feito? Vamos utilizar um decodificador, assim como utilizamos um decodificador de memória, DM, agora vamos utilizar um decodificador de I/O. Qual será o papel desse decodificador de I/O? Selecionar, através das saídas do decodificador, o funcionamento ou a habilitação de dispositivos de I/O. Observe que na entrada do dispositivo de I/O foram conectadas 3 linhas de endereço, de A0, A1 e A2. Ou seja, com 3 linhas de endereço, consigo selecionar até 8 dispositivos de I/O distintos. Mas as linhas A0, A1 e A2, elas geram endereços que causam conflito com os endereços de memória. Suponha que a linha A0, A1 e A2 estejam em 0. Essas informações tanto irão habilitar a saída Y0 do nosso decodificador de I/O, como também irão habilitar o endereço 000 da nossa memória. Como evitar que a memória M0 atue juntamente com o dispositivo de I/O 0? Para isso, vamos inserir mais 2 linhas de controle, que são as linhas Memory Request, MREQ, e a linha I/O Request. Ou seja, essas 2 linhas serão responsáveis pela habilitação ou desabilitação dos decodificadores. Elas garantirão que apenas um dos decodificadores irá estar habilitado, evitando que haja conflito de dados entre as informações da memória e do respectivo dispositivo de I/O selecionado. Neste projeto, os endereços de I/O alocados foram feitos pelas linhas A0 a A2,
ou seja, temos 8 dispositivos de I/Os distintos que serão selecionados a partir do endereço 0 até o endereço 7. Analisando o projeto como um todo, podemos identificar que, sob o aspecto de endereçamento de memória, obtivemos 64K de endereços para armazenamento de informações. Entretanto, para montar a estrutura de I/O, utilizamos apenas 8 endereços distintos. Por que essa discrepância entre o número de endereços de memória e o número de endereços de I/O? Pois é muito comum em sistemas microprocessados que tenhamos a necessidade de muito mais endereços de memória do que endereços de I/O. Exemplo típico para identificar tal situação pode ser observado na própria CPU Z80 que utilizamos como referência para o nosso projeto e para a CPU 8088 dos computadores pessoais desenvolvidos pela IBM, que apresentavam apenas 256 endereços de I/O disponíveis. Agora segue um pequeno questionário para que possamos identificar o que foi estudado nesta aula, onde fizemos a interconexão dos barramentos de endereços, dados e controle entre CPU, memória e dispositivos de I/O.